Boa noite, queridos irmãos. É uma grande alegria estar presente com vocês aqui nesta noite. E acredito não por acaso, nosso colega Lara fez uma breve introdução à minha palestra, falando sobre a piedade, questão que fora da caridade não há salvação, pois hoje falaremos sobre o amor. É uma reflexão que a Roupa Pacheco lá de Balneário fez. Eu achei muito interessante a forma como ela colocou a questão do amor, o amor em 3 atos. E ela trouxe isto, lembrando-nos os ensinamentos de Jesus, onde se observa exatamente o aprendizado do amor. E por que nós vamos falar do amor? Porque justamente nós estamos aqui para aprender a amar. É o amor o nosso grande aprendizado, pois só o amor nos liberta, só o amor nos leva à felicidade plena. O amor é a nossa grande conquista, pois o amor é a prática da caridade e fora da caridade não há salvação. E nós temos lá no Livro dos Espíritos, na questão 886, a colocação de Kardec, que nos traz sobre o entendimento de Jesus da palavra caridade. Benevolência para com todos, indulgência para com as perfeições dos outros e perdão das ofensas. Então, aqui se resume o entendimento da palavra caridade, que nada mais representa do que o amor. E o amor, então, ele se fomenta nessas 3 atitudes: benevolência, indulgência e perdão das ofensas. Jesus pregou ou trabalhou o seu ministério durante 3 anos. Nesses 3 anos ele divulgou a sua mensagem. E se nós formos olhar, foram 3 anos de uma pedagogia espiritual, sendo que o Espiritismo veio nos trazer exatamente esse ensinamento, mas de uma forma muito mais leve, muito mais clara, mostrando os desafios dessa nossa existência carnal, mas faz com que esses desafios não nos pesem tanto, se assim nós os compreendermos. E nós vamos observar durante esse ministério de Jesus que ele nos ensinou a sermos benevolentes, pois o comportamento dele sempre era de um ser benevolente. Mas o que é ser benevolente? Benevolente é ser bom, é ser dócil, é desejar o bem, é doar-se ao outro. E será que é difícil para nós sermos benevolentes? Será que ao longo dos nossos dias nós temos atitudes benevolentes para com aqueles que encontramos? Será que quando alguém nos olha, nós fixamos o nosso olho naquela pessoa, procurando entender qual que é a sua necessidade?
Muitas vezes ele quer só um olhar de atenção, outras vezes o pedido é um simples abraço. E será que nós somos capazes disso? Nos momentos em que nós nos encontramos em dificuldades, nos encontramos com os pensamentos perdidos, parece que não soubemos a solução para as nossas dificuldades, nos momentos em que nos achamos angustiados, aflitos, o quanto nós gostaríamos de uma palavra amiga, um abraço, um sorriso, alguém que nos escutasse. E nós? Será que nós seríamos capazes de assim proceder? Pois o abraçar é um ato de benevolência com aquele que sofre. E como nós queremos ser olhados, queremos ser abraçados ao longo dos nossos dias, achando que o nosso fardo é pesado. Isto porque nós não conhecemos o fardo daquele que está ao nosso lado. Achando sempre que o nosso fardo é maior que o dos outros. Só que o fardo deles é tão pesado quanto o nosso. Pois, nessa existência, quantas vezes carregamos os sentimentos de culpa? Culpa pelas nossas ações, seja em momentos passados, seja há poucos minutos. Culpa pelos nossos erros que hoje trazem muitas situações indesejáveis. Mas isso, todos nós, esse mundo de provas e expiações, passa por isto. E vejam, a benevolência, então, foi o primeiro ensinamento que Jesus nos trouxe, que nos exemplificou. Então Jesus veio despertar os nossos corações para atitudes de benevolência. Pois ele, quando aqui esteve, olhou para os párias da sociedade, como olha, ou melhor, olhava para os privilegiados daquela época. Olhava olho no olho, curou os doentes e falou do reino dos céus. Ou seja, ele tratava a todos iguais. Aproximou-se de pescadores simples, aproximou-se dos cobradores de impostos, das mulheres desprezadas na sociedade. Jesus trouxe o ensinamento que foi um divisor de águas a partir dos seus ensinamentos para o mundo. A partir daí nasceu o cristianismo. Mas não interessa, vamos assim dizer, não diria o termo cristianismo, mas a religião que tu processa. O importante é o ensinamento, as atitudes que ela vem te ensinar para como proceder. Tanto que Mahatma Gandhi disse num determinado momento:
eu sou hinduísta, eu sou cristão, eu sou budista. Dizendo isso, ele trouxe uma ideia maior, a ideia da espiritualidade, a ideia de uma consciência de paz, de justiça. Hoje dizemos, eu sou espírita, mas o certo seria dizer, eu estou espírita. Porque talvez na nossa próxima reencarnação, seja aqui, seja em outro mundo, a ideia é a mesma, mas a roupagem da doutrina espírita, vamos assim dizer, será outra. E o termo usado para designar a crença será outro. E Gandhi falou muito mais. Ele disse que o Sermão da Montanha era como um mapa. E que somente ficasse colocado para nós por Jesus o Sermão da Montanha, já seria suficiente para que todos nós mudássemos para melhor, pois tão grande é o seu aprendizado pelas palavras que nos deixou. Pois no Sermão da Montanha, que consta lá no Evangelho de Mateus, nos traz o quê? As boas aventuranças. E o que é ser bem-aventurado? O que é ser feliz? E quando é que eu estou feliz? Eu não quero adentrar dentro das bem-aventuranças, mas queremos nós simplesmente ser feliz, seria um egoísmo. Deveríamos nós estarmos felizes quando aquele ao nosso lado está feliz. Estar feliz deveria ser quando então as pessoas ao nosso lado estão felizes. É quando o torcedor do time adversário ao nosso está feliz. É quando o meu vizinho está feliz. É quando o meu patrão está feliz. Ou quando o meu servidor está feliz. Daí sim eu deveria me sentir feliz. Nas bem-aventuranças foi dito, bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. E quando nos amansamos, quem colhe os benefícios da nossa mansitude? Aqueles que estão conosco. E você prefere ter ao seu lado uma pessoa mansa, como um gatinho, ou alguém feroz, como um leão? Com qual deles é melhor se conviver? Também nos diz que bem-aventurados os misericordiosos, porque receberão misericórdia. Se eu sou benevolente, a quem eu vou impactar? Aqueles que estão junto conosco. E eu
impactando aquelas pessoas que estão próximas a mim, elas com certeza impactarão aos outros ao perceberem como é bom se receber benevolência. Estarão dispostas elas a também serem benevolentes, e assim sucessivamente. Quando chegamos num ambiente em que todos falam baixo, como será a nossa voz? Será alta? Gritada? Não, com certeza falaremos baixo. Quando chegarmos em um ambiente em que as pessoas agridem, nós seremos agredidos ou iremos agredir. Se você chegar num ambiente em que você é respeitado, você com certeza respeitará aqueles que estão nesse ambiente. Então, assim é a nossa existência. Precisamos dar o exemplo para que o comportamento seja absorvido e seja duplicado. E esses são os exercícios do bem que devemos praticar na nossa vida. Praticar a benevolência, assim como Jesus praticou. E as bem-aventuranças são a expressão da benevolência divina. Pois é um aprendizado de acolhimento. Geralmente o nosso comportamento é de recriminação e depois de acolhimento. Mas o benevolente, ele primeiro acolhe, depois ele ensina como se corrigir. Mas esse exercício do bem tem diversas roupagens. E nós não somos bons em tudo. Não somos perfeitos. Ninguém é perfeito. Todos nós temos, vamos assim dizer, os nossos defeitos, coisas a serem corrigidas. Então, tudo isso é um aprendizado. E daí nós vamos entrar, então, no segundo grande aprendizado de Jesus, que é a indulgência, ou seja, a forma como nós vamos perceber as não qualidades dos nossos irmãos, ou seja, os defeitos. Vejam, os fariseus do Sinédrio, eles não queriam a Jesus, pois as atitudes de Jesus os chocavam muito. Mas Jesus foi indulgente para com eles, compreendia por que eles assim pensavam. Os fariseus os criticavam por curar aos sábados. O criticavam por comer com os publicanos, por se aproximar de pessoas consideradas impuras. Mas quem não era impuro? Ou seja, Jesus não seguia as regras que eles queriam que fossem seguidas.
pois a indulgência significa compreender as imperfeições alheias. Todos somos imperfeitos. Logicamente que não significa tu aprovar o erro, mas sim compreendê-lo. Pois, sendo indulgente, é como se nós não víssemos os erros dos outros, mas quando percebermos, evitar falar deles ou chamar atenção. Quando nós falamos algo de alguém, pensando exatamente nos aspectos negativos dessa pessoa, a primeira pessoa a se impactar com isso é nós mesmos. E como trazemos isso para nós? E não temos ideia do quanto nós vamos reforçar ainda mais esses aspectos negativos naquelas pessoas. É como se nós estivéssemos reforçando que aquela pessoa é assim, age assim, tem isso, ou seja, é como se fosse fortalecendo esses aspectos negativos para aquela pessoa assumir ainda mais isso nela. Infelizmente, assim procedemos. Mas que Deus nos auxilie a não mais assim procedermos. Pois, como está no Evangelho, nós vemos o cisco no olho do outro, mas não percebemos a trave em nosso olho. E será que nós gostaríamos que os nossos defeitos fossem jogados ao vento? Seja o nosso autoritarismo, a nossa grosseria, a nossa língua afiada, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, o nosso desejo de vingança. Jesus compreendeu as dificuldades, as fraquezas dos seus discípulos, mas assim mesmo confiou neles para desenvolverem o trabalho. Conviveu com eles. E Jesus não os abandonou. E Jesus nos ama, apesar de todos os nossos defeitos. Continua sempre conosco. Jesus diz que tinha na plantação o joio e o trigo. E eles logo queriam fazer a limpeza, os seus discípulos. Ele disse: não, calma, espere, deixe crescer um pouco mais, que aos poucos essa limpeza se faz. E o que é o joio e o trigo para nós hoje? É as nossas imperfeições e as nossas virtudes. E à medida que nós formos crescendo, formos evoluindo, nós vamos eliminando as nossas imperfeições.
e as nossas virtudes vão se solidificando, vão crescendo. Assim é. Mas Jesus não parou no aprendizado aí. Ele tinha que mostrar o ponto maior do amor, que não era a benevolência, não era a indulgência, mas sim o perdão. E ele exemplificou em vários momentos o perdão. Vejam a parábola do filho pródigo, aquele que pediu ao pai a sua herança. Esse foi mundo afora. E toda aquela herança se foi. Perdeu tudo. Chegou o momento em que ele estava dividindo as comidas com os porcos. E dos seus pensamentos, lembrou-se que os servos do seu pai comiam muito melhor que o que ele estava comendo naquele momento. E o que ele fez? À casa do pai ele voltou. E como o pai o recebeu? De braços abertos. O pai o perdoou, nem o criticou, não fez nenhuma observação. Aqui temos o ensinamento da grandeza do perdão. E vem nos dizer que o Pai perdoa sempre. Quantas vezes nos elevamos ao alto pedindo ajuda de Deus, apesar de todos os nossos erros que nós não conhecemos, Deus vai lá e nos atende da forma mais sábia, não como nós gostaríamos, mas da forma mais correta. Ele não nos esquece e vai nos atender. Basta um pequeno pensamento a Deus, nos direcionarmos a Ele, e Ele vem nos atender. Seja da mais variada forma, mas seremos atendidos. E Ele não nos julga, Ele nos ensina. E como nós perdoamos aqueles que estão conosco? Muitas vezes dizemos, não, eu perdoei, mas não quero mais ver na minha frente. Não é assim que dizemos? Será que perdoamos de fato? Mas nos acalmemos, que tudo é um aprendizado. E erramos tanto, logicamente, porque não somos perfeitos. Mas o maior exemplo do perdão nos foi dado por Jesus e foi na cruz. Porque ali ele diz, Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Essas palavras dizem tudo, e é esse o nosso aprendizado. Então, são 3 atos que nos levam ao ápice do amor, que é a essência cristã. Aprender a olhar ao outro com os olhos de Deus. Muito obrigado pela atenção de todos. Passaremos para a segunda parte do nosso trabalho, solicitando aos médiuns passistas para o passe de salão. Agradecemos
ao nosso Pai, pela tua imensa bondade, por sempre nos acolher, estar conosco, por mais que achamos que nunca está. Te agradecemos imensamente tudo que nos alcança ao longo dos dias, dos anos, nesta existência. Que saibamos, Pai, retribuir tudo que recebemos àqueles que dividem essa existência conosco. Que possamos fazer a nossa parte a cada dia, retribuindo o teu amor, o teu carinho, a tua devoção. E que a paz reine neste mundo, hoje e sempre. Que assim seja.